A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou no começo da tarde um novo boletim sobre a tragédia ambiental no estado. O número de mortos chegou a 157. Neste momento, há 657 mil pessoas fora de casa e as autoridades ainda procuram 88 desaparecidos. A boa notícia é que o nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, continua diminuindo. O repórter Jefferson Ajeitos tem as primeiras informações do JH ao vivo nessa tarde. Oi, Jefferson, boa tarde para você. Que região é essa aí de Porto Alegre? Oi, Alan, boa tarde a você que nos acompanha. Eu estou na zona norte de Porto Alegre, que teve bairros inteiros atingidos pela água da enchente. Um deles, o bairro Sarandi, que fica nessa direção que o Roberto Rigato mostra para vocês agora. Fica atrás desse prédio da prefeitura. Essa é uma casa de bombas. O alagamento aqui na região norte de Porto Alegre está diminuindo por conta de uma máquina que foi instalada aqui nessa região. É uma bomba de drenagem cedida pela Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo. Ela está drenando água do bairro e jogando para essa outra direção, vai sair depois no rio Gravataí. Agora a bomba foi desligada porque os trabalhadores estão instalando outra bomba nesse mesmo local. Esse trabalho abrange inclusive a área do aeroporto de Porto Alegre, que está fechado desde o dia 3. O nível do Lago Guaíba está agora em 4,29 metros, ainda é 1,29 metro acima da cota de inundação. A força-tarefa de reconstrução da cidade e de apoio às famílias atingidas está crescendo, viu, aqui no Rio Grande do Sul. Hoje, a capital abriu mais um hospital de campanha. Ele tem capacidade para atender até 300 pessoas por dia e o acesso é por livre demanda, sem agendamento. E vai funcionar todos os dias. Hoje as aulas recomeçaram em 26 escolas municipais da educação infantil em Porto Alegre e mais 100 conveniadas à prefeitura. Isso representa cerca de 40% do total. Mas aqui na cidade ainda tem muita escola debaixo d'água e milhares de crianças sem previsão de volta às aulas. Um abraço longo, apertado, resume bem o que significa esse momento. Em meio a tanta dor e drama, há um certo alívio. As crianças estão precisando retornar para a escola, né? Tem um pouquinho de normalidade na vida delas e de preservação da infância, a oferta de 4 alimentações, né? Garantia alimentar, mas as famílias estão precisando mais. As famílias estão precisando se movimentar, circular, retomar sua vida, né? Então a escola está sendo esse amparo nesse momento. Hoje as aulas recomeçaram em 26 escolas municipais da educação infantil de Porto Alegre e em mais 100 conveniadas à prefeitura, o que representa cerca de 40% do total. Essas unidades reabertas não foram atingidas diretamente pela enchente. Estão com o abastecimento de água e luz normalizado, mas cerca de 30% dos professores e funcionários de apoio não conseguiram retornar ao trabalho e estão entre os desabrigados. Num estado com inúmeras necessidades urgentes, é preciso saber agora como os 80 mil alunos da rede municipal de Porto Alegre vão reagir, superar os traumas. Nós estávamos superando os problemas decorrentes da pandemia, né? Estávamos melhorando os índices de aprendizagem dos estudantes com atividades extras que permitiam, né, corrigir os problemas decorrentes da pandemia. E, infelizmente, um problema como esse nos obriga a outras estratégias para tentar recuperar os problemas de aprendizagem que certamente teremos com a enchente. Estamos no bairro do Sarandi, um dos mais populosos da capital e um dos mais afetados pelas enchentes. Aqui no Sarandi estão 3 das 26 escolas ligadas à Prefeitura de Porto Alegre que permanecem alagadas. Diante desse cenário desolador, não há qualquer previsão de quando as crianças voltam a estudar. Na estatística da educação municipal, ainda há 64 escolas que precisam de reformas. Tiveram muitas infiltrações. A Secretaria de Educação de Porto Alegre calcula que vai precisar de 30 milhões de reais para recuperar todas elas. Na rede estadual, mais de 220 mil alunos ainda não conseguiram retornar às aulas. A Tamis ainda está com a casa alagada, com o neto fora da escola há 15 dias. Tu vê uma luta de todos aqui de baixo, dali, enfim, que perderam tudo. Né? A destruição total, assim,
A palavra hoje é caos, né? E esperar baixar essa água para a gente poder se reerguer, ajudar quem precisa ajudar, e era isso. E esse deve ser o espírito nas escolas também, de colaboração. Você viu aí o secretário dizendo que a gente teve o baque enorme da pandemia e agora que as coisas estavam começando a tomar rumo, vem essa outra pancada também gigantesca na educação, que compromete principalmente a alfabetização de crianças pequenas, né, nessas escolas. Então a gente vai precisar de muito auxílio aí também social para essas famílias terem apoio e as crianças conseguirem estudar e aprender. A Prefeitura de Porto Alegre disse que nessa semana vai transferir os abrigados de 3 escolas municipais para outros abrigos da cidade. E as aulas também voltarão nessas unidades. A água demora a baixar na região das Ilhas, em Porto Alegre, e muitas famílias estão vivendo na beira da estrada. Há 18 dias, seu José dorme fora de casa. O jeito foi improvisar uma barraca, com lonas e pedaços de pau embaixo do viaduto. É cruel, que não tem o que fazer, não tem como trabalhar, nós sabemos reciclagem, né? Não está entrando reciclagem ali por causa da água, não tem como fazer. Estamos sobrevivendo, o que dá aí. Às vezes eu vou lá em casa ver lá, pego um barquinho tá furado ali para ir lá ver lá como é que tá, se sobrou alguma coisa, porque eles estão até saqueando aqui, né? Às vezes. Nas ilhas de Porto Alegre, a água baixou, mas não o suficiente para voltar para casa. Muitas famílias gaúchas estão na beira da estrada. A Jane e o marido estão morando dentro do carro. Tem sido meio terrível, mas está todo mundo nessa situação, né? E a gente dorme no carro. Preferiu ficar porque eu tenho animal e a gente vai cuidar, né? Leva ração, comida para eles. Não adianta a gente querer ir para um lugar que sabe que vai acontecer a mesma coisa, né? Então, no momento, a intenção é ficar na ilha. 5 pessoas da família da Marta se revezam para dormir na van e se proteger da chuva e do frio. Mas sempre cabe mais um. Fora as pessoas que chegam, não tem onde se abrigar, a gente dá um jeito de abrigar, porque estamos todo mundo na mesma situação. Aí o que a gente faz? A gente procura improvisar, olha aqui, ó. Ontem a gente fez um carreteiro, tá? E como eu tenho assim, ó, minhas coisinhas, tem que estar tudo, né? É a vida, meu filho, aqui, ó. Meu quarto ali, minha casa ali. Aqui nesta tenda, na região da Ilha das Flores, na BR-290, cerca de 20 pessoas estão morando desde o início das enchentes. 2 caminhões-baú foram estacionados lado a lado e as pessoas estão dormindo no baú desses caminhões. Além disso, os moradores conseguiram um gerador de energia elétrica e também um fogão para preparar as refeições. A gente tem aí na frente também uma central ali de doações, que o pessoal chega e vai deixando os mantimentos ali. Daí a gente divide conforme as necessidades das pessoas que estão na volta, né? Conforme vai precisando. Na hora de fazer os mantimentos, fazer almoço, café, daí não só os que estão morando aqui, dormindo nos caminhões, mas também os da volta, que não têm condições, não conseguiram se adaptar melhor. Daí eles também vêm fazer as suas refeições aqui. E quem sempre acolhe, agora é surpreendido com a generosidade dos outros. A igreja Nossa Senhora da Boa Viagem alagou e não deu para abrigar ninguém. Desde então, o padre Rude está vivendo debaixo do viaduto. Nós estamos juntos, perdemos material, temos a vida e vamos seguir adiante. Vamos nos abraçando, vamos nos ajudando, vamos construindo com caridade e com amor. E não querendo para mim, mas ajudando os outros, a gente vai seguindo adiante. É um espírito aí que se repete nas tragédias ali naquela região, porque esse bairro do Arquipélago, ele reúne 16 ilhas ali em Porto Alegre, bem na saída, né, do delta do rio Jacuí, que já sofreu uma enchente enorme. Agora, em novembro do ano passado, as pessoas estão tentando reconstruir tudo de novo. E outras pessoas que perderam tudo foram acolhidas por moradores de casas que escaparam dos alagamentos. O repórter Matheus Marques está em Porto Alegre e conta pra gente como é que está funcionando isso, né, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Alain, para você, para quem está junto com a gente. São mais de 580 mil pessoas desalojadas. A reportagem agora mostrava o pessoal das ilhas. Esse pessoal que está por aqui também veio das ilhas aqui de Porto Alegre e está sendo abrigado na casa de amigos que se tornaram família. Aqui está a dona Carmen, olha, preparando um cafezinho. Agora há pouco teve almoço, né, dona Carmen? Sim, agora é o cafezinho. E agora é o cafezinho. Ela abriu a casa junto com o marido para todo esse pessoal que, gente, está há 20 dias por aqui sendo acolhido e recebendo esse carinho. Como é que está sendo para vocês, né, esse período fora de casa e também essa questão de não saber quando voltar, né? Difícil.
difícil, mas a gente vai conseguir superar, com certeza. Com o carinho da dona Carmen e do seu Beto, aí a gente consegue. Consegue se sentir um pouco mais acolhido, né? Com certeza. Muito carinho aqui. Que bom. E, gente, só para vocês terem uma ideia, olha só a história, né? A Maribel e a família dela foram resgatados de dentro de casa pelo dono dessa casa, onde hoje eles estão vivendo aqui, sendo acolhidos, e vocês vieram num outro caminhão, né? Isso, nós saímos com o caminhão do Exército, né? Porque até mesmo nós somos um dos últimos a sair lá da BR no dia quando eles trancaram a faixa, né? Nós somos um dos últimos a sair de lá. Com segurança aqui agora, né? Fiquem bem, gente. A dona Carmen que abriu a casa. É muito tempo, né, dona Carmen? Mas acredito que para a senhora também está sendo uma experiência, né? Com certeza. Eu não imaginei nunca ver uma coisa dessa, né? Porque meu tio que morava comigo sempre falou da enchente de 41. Eu não tinha nem noção. Aí quando aconteceu aqui, eu ainda falei, se ele tivesse vivo, ele ia dizer, eu não falei que ia ser pior, ele sempre dizia que a próxima ia ser pior. E realmente foi tão pior que o pessoal veio parar aqui, né? Mas que bom que a gente está aqui para ajudar eles, né? Quantas pessoas estão aqui hoje? São 6. 6 pessoas. 6. E os animais vieram juntos. E os bichinhos, os cachorros, gato. Beleza. Obrigado, dona Carmen. Parabéns aí, gente. Fiquem bem por aqui também. A gente volta com você aí, Alain. Esse aqui é só um dos pontos dessa corrente aí de ajuda, um ajudando o outro, para todo mundo sair dessa o mais rápido possível. É bonito de ver, né, Matheus? Parabéns aí à dona Carmen, que acolheu tanta gente nesse abraço gigantesco aí. São 6 pessoas a mais em casa, não é brincadeira, mas as pessoas com certeza, né, vão ser muito gratas por essa ajuda nesse momento tão difícil. Obrigado, Matheus. E no extremo sul do estado, a semana começa com alerta máximo. A região deve sofrer com o segundo pico de descida das águas do Guaíba para a Lagoa dos Patos, ou seja, a água na lagoa deve subir. A situação nos abrigos já é muito complicada por lá. Vamos então fazer contato com o Chico Regueira. Fala, Chico, boa tarde. Salve, Alain, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Jornal Hoje. Como você disse, essa semana é uma semana de muita tensão aqui no extremo sul do Brasil, porque essa segunda leva da água, segunda carga da água do Guaíba, que está descendo pela Lagoa dos Patos, já se aproxima. A previsão é que ela alcance as cidades aqui do extremo sul entre hoje e quarta-feira. A lagoa está muito alta, a maré oceânica também, onde a lagoa encontra, né, essa água vaza para o mar, a maré oceânica está alta e isso atrapalha a vazão da água para o oceano. E para piorar, a lagoa está cheia também por conta das constantes chuvas nos rios afluentes. Eu falo da colônia Z3, essa aqui é uma região de pescadores, um bairro inteiro da cidade que está debaixo d'água. Mais de 600 famílias tiveram que sair de suas casas. Eu estou aqui no acampamento montado ao lado da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Nesse acampamento aqui estão as pessoas que não conseguiram vaga dentro da paróquia, que tem cerca de 180 pessoas abrigadas. E essas que estão aqui são famílias inteiras que montaram barraca sobre a grama úmida, que faz frio, já choveu ontem, hoje à tarde há previsão de chuva também. E essas famílias estão colocadas aqui dependendo de boas ações, de doações. Os alimentos que aqui chegam, a garotada brincando aqui, a gente chamou a atenção da meninada. Os alimentos que chegam aqui, eles chegam por doações de voluntários. Há agora, nesse momento, a falta d'água, porque a água potável foi levada, os canos de água potável estouraram e muitos entraram em contato com a água suja que contaminou a cidade. Então há reservatórios colocados pela Defesa Civil para abastecer de água potável essas pessoas que estão aqui nessa situação, precisando de alimentos, cobertores e água potável. Alain? Chico, pelas informações aí ao vivo do sul do Rio Grande do Sul. Pois é, e a situação, né, pela cidade, a gente vai ver agora como é que está essa situação por lá, né, no sul gaúcho, na reportagem da Lenise Slavski. Como pescador, o Silvio já está acostumado a passar longos períodos no barco. Só que dessa vez foi a água dentro de casa que impôs essa nova rotina. E aí no barco, como é que o senhor está se virando? Não, tô bem, tô sendo bem atendido, vendo alimentos, tudo aí. Quando o senhor precisa, o senhor aciona e trazem para cá? Isso, eles anotam aí e trazem. Tem mais um monte de família aí atrás, eles trazem. Traz tudo que a gente precisa, não falta nada. Ele mora na colônia de pescadores Z3, área que fica às margens da Lagoa dos Patos, em Pelotas. Essa foi a primeira região a ser atingida pelo avanço das águas no sul do estado.
2.400 pessoas foram atingidas. 70% dos imóveis estão alagados. Lá no Cedro, se tu olhar minha casa, tá tapando a janela. Dentro de casa perdeu tudo. Sim, tá tudo boiando, porque eu só peguei as crianças e as roupas, e aí o pessoal foi nos buscar, não deu tempo de... Só um guarda-roupa e a minha cama, que eu consegui trazer o berço, porque o resto não teve como. O drama dos moradores já dura mais de 15 dias. A água subiu como nunca antes na história. Vocês moram aqui a vida toda, já tinham visto uma situação assim? Eu morei aqui, mas eu nunca saí da minha casa. Primeira vez. Primeira vez que eu abandonar minha casa. O meu marido, meus netos, meu filho, minha nora. Muita água, nunca tinha visto essa água aí. Os rapazes aí dos bombeiros são muito bons, né? Socorreram a gente na madrugada. Peguemos a nossa cama e viemos, né? No bairro Laranjal, também às margens da Lagoa dos Patos, a água continua obrigando os moradores a se manterem longe de casa. Hoje o nível da Lagoa dos Patos segue bem acima da cota de inundação. O segundo pico de descida das águas do Guaíba deve ser sentido a partir de hoje. Com isso, a inundação nas áreas próximas à Lagoa dos Patos, aqui no extremo sul gaúcho, deve piorar. Para toda a nossa região de Pelotas, que está no alerta vermelho, se já saiu dali, fique onde está, não retorne para casa. A situação ainda não está controlada, a situação ainda pode passar por mudanças. Aqui na Z3 mesmo, a questão do vento, ela já impacta direto. A água sobe e desce com uma velocidade imensa. Então, fiquem onde estão. Se estão num lugar seguro, continue lá até os órgãos oficiais da prefeitura delimitar que aquela área já está segura e que possa voltar. Em Rio Grande, o avanço das águas pelo centro da cidade fez o Hospital Universitário da FURG transferir pacientes. 5 pessoas, entre elas uma bebê de 15 dias, foram para outros hospitais gaúchos. O transporte foi feito em um avião da Força Aérea Brasileira. Você viu aí uma situação inédita para muita gente que precisou deixar as suas casas aí pela primeira vez, né? Em outras enchentes foi afetada, mas continuava em casa e dessa vez não teve que sair de fato. Enquanto o Sul vive em alerta para o avanço da Lagoa dos Patos, a região do Vale do Taquari está há dias no trabalho de buscas e também de limpeza. Por onde a cheia do rio Taquari passou, deixou um cenário de completa destruição. Repórter Bernardo Bortolotto está em Lajeado, uma das cidades mais atingidas. A gente conversa com ele agora ao vivo. O Bernardo tem visto essa destruição de perto aí ao longo dos últimos dias, né, Bernardo? Boa tarde. Oi, Alan, boa tarde. A gente tem visto e a cada lugar que passa a gente vê coisas cada vez mais chocantes, parece. Como essa casa aqui atrás. Eu estou aqui no bairro Conservas, que fica bem pertinho até esse ponto de onde nós estamos falando, do rio Taquari, da Avenida Beira-Rio, que tem esse nome justamente por ser uma longa avenida às margens do Taquari. E essas casas que ficam mais próximas ao leito do rio, elas foram completamente destruídas. E aquelas que não foram, você vê aí, ó, perderam praticamente tudo que tinham em casa, justamente porque a água invadiu as residências. Aqui na cidade, a prefeitura calcula que 2.700 casas, 2.700 prédios, edificações no todo, foram atingidas em todos os bairros aqui da cidade, foram completamente destruídas. E aqui no bairro Conservas, esse é um dos mais atingidos que você está vendo aí. Então toda essa avenida ela tem casas nessa situação, em que as pessoas tiveram de sair e não vão nem poder voltar. Poucas que ficaram em pé, como ali da esquina, que é do seu Luiz, um senhor que eu conversei agora há pouco, ele é comerciante, tem um mercadinho, perdeu toda a mercadoria dele, perdeu tudo que tinha, estão trabalhando na limpeza e agora o que o pessoal está pedindo aqui é uma ajuda para tentar tirar esse tanto de lama, porque Lajeado inteira, assim, por onde a água passou, está virado em lama. O centro da cidade, por exemplo, você vai ver aí agora imagens que nós fizemos mais cedo, o Exército Brasileiro enviou máquinas pesadas para retirar uma camada muito grossa dessa lama. São ruas de barro, de lodo, elas estão tomadas assim, muita gente trabalhando e com dificuldade para fazer essa remoção por falta de maquinário e muitas vezes até por falta de gente para ajudar. Então eles até pedem a ajuda de voluntários. Hoje a boa notícia é que nós temos sol, não está chovendo,
e o que tem causado muito transtorno nesse trabalho de recuperação. Ontem, eu e o repórter cinematográfico Marcos Politi conversamos com a Keide, uma mulher que precisou segurar numa torre de metal por 24 horas na enchente para sobreviver. Infelizmente, ela perdeu a filha de 11 anos e o marido é um dos 88 desaparecidos aqui no Rio Grande do Sul. A gente começou às 3 horas da manhã pedindo socorro, né? E nada. Quem é que estava em casa? Eu, meu marido e minha filha Manuela, de 11 anos, né? Vinha, era árvores batendo na nossa casa ali. E aí estourava o galpão, aí tinha caminhão, os caminhões iam embora, os implementos. Nós se jogamos e ficamos ali grudados, abraçados no outro ali. E a minha menina dizia assim, mãe, eu não quero morrer, mãe. Eu disse, não, filha, não vai morrer. Aí ela dizia assim, eu tô com frio, mãe, eu quero dormir. Eu disse, não, filha, não dorme. Começou a estralar, começou a cair. Nós se jogamos entre o meio das árvores, só que ele ia numa e eu foi tentar na outra. E aí quando ele foi com a minha menina, a onda veio e jogou ele pro outro lado, assim. Eu não vi mais, só vi os dois se separando, assim. Nós três nos abraçamos. Ele dizia que... Eu disse, eu amo vocês muito. Depoimento de arrepiar da Keide, né? De chegar a esse ponto ali da família no desespero em cima da laje, se jogar na água e resolver se despedir um dos outros. Nossa força aí. Desejamos aí, enfim, uma paz espiritual na medida do possível para a Keide, que perdeu a filha e está ainda em busca do marido desaparecido, como milhares de pessoas, né, que tiveram as famílias dilaceradas nessa terrível tragédia no Rio Grande do Sul. E ainda na região dos vales, as enchentes devastaram uma vila inteira em Venâncio Aires. Depois que a água do rio Taquari baixou, o que ficou foi o silêncio de uma comunidade destruída pela enchente. Esse é o distrito de Mariante, no município de Venâncio Aires. Aqui existiam 618 casas, quase todas atingidas. Em meio ao que restou do cimento e tijolos quebrados, o Márcio tenta encontrar a casa onde vivia com a família. A gente estava acostumado com as enchentes mais baixas, né? Então 24, 25, assim, a gente até nem saía de casa. Mas essas últimas 3 que deram, essas aí foram avassaladoras, né? Porque a de novembro já levou a nossa casa que nós tínhamos aqui. Daí nós fomos morar na falecida sogra, que era do lado aqui. Daí veio essa agora e levou tudo. Não sobrou nada. Depois das enchentes, chegar até aqui se tornou um desafio. O acesso normalmente era pela rodovia estadual RSC 287, mas há 4 pontos destruídos. Agora é preciso pegar a estrada de terra, que também está danificada, mas dá para passar. Logo na entrada da vila já dá para ver os estragos. Aqui existiam casas, mas o rio, que fica lá atrás, chegou com tanta força que levou tudo. Sobraram alguns escombros. É o que a gente encontra aqui, assoalho de casa, algumas lajotas, tijolos, tudo quebrado. A comunidade tinha 70 pontos comerciais. Todos foram afetados. A gente teve um prejuízo bastante de material e também de carne, né? Só de carne foi mais de 400 toneladas. Não tem nem como, né? A água jeito que estava ali, nós queríamos mais é sair daqui. Aí a gente vai voltar a trabalhar, né? Quero ver se a hora que estiver pronto aqui, eu quero entrar para dentro, sabe? Pela minha idade, eu não consigo fazer uma casa igual essa aí, né? Isso aí é suor, sabe? Suor de uma vida toda. E aí eu largar uma casa aí. Em meio a tantas incertezas sobre o futuro, os moradores dependem de ajuda para recomeçar. Um pouco que ajuda, a gente fica feliz, né? Porque pra gente que perde tudo, né? Qualquer coisa pra gente já ajuda, né? E além da perda da casa, da perda material, é preciso recuperar os empregos, né? Gerar empregos depois desses milhares de postos de trabalho dizimados por essa tragédia. Vamos precisar de um esforço geral aí, unindo o governo federal, o governo do estado e também os municípios. Uma outra preocupação das autoridades de saúde no Rio Grande do Sul é com o aumento de risco de doenças como leptospirose, tétano e hepatite. A prefeitura da cidade de Travesseiro, no Vale do Taquari, confirmou uma morte por causa de leptospirose. Gabriel Costa está lá na região e tem agora as informações ao vivo. Oi, Gabriel, boa tarde.
Boa tarde, Alain. Boa tarde a quem nos acompanha. Essa morte foi de um homem de 67 anos que morava no município de Travesseiro, que fica ali do outro lado do rio Forqueta. Esse homem morreu na sexta-feira, foi velado no sábado e ontem a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o óbito por leptospirose. Essa doença é causada por uma bactéria presente na urina de animais. Ela pode ser transmitida através do contato com essa água e lama contaminada, já que essa água da enchente ela vem misturada com lixo, com animais mortos e outras sujeiras, né? O governo do estado investiga essa morte e aguarda a confirmação do diagnóstico do Laboratório Central do Estado, o LACEN. Ainda no município de Travesseiro, tem mais 3 pessoas com leptospirose nesse momento, recebendo atendimento médico. O posto de saúde da cidade está funcionando, assim como o posto de saúde de Marques de Souza, que fica deste lado do rio, onde eu estou no momento. É importante evitar o contato com essa água e lama contaminada, usar máscara, luva, bota, alguns equipamentos de proteção, né? E procurar o atendimento médico imediatamente no caso de sentir sintomas, como dor de cabeça, febre e dor no corpo. São sintomas que, inclusive, podem ser confundidos com outras doenças. Por isso é importante ficar de olho e não perder tempo. Alain, essa passarela que aparece atrás de mim, ela foi feita ontem pelo Exército Brasileiro. Ela permite que as pessoas passem de Marques de Souza a Travesseiro, cidades vizinhas, onde as pessoas moram de um lado e muitas vezes trabalham, estudam, têm rotina do outro lado. E a ponte que ligava os municípios também caiu. É uma situação que se repete em várias cidades do Vale do Taquari. Então, o Exército fez ontem essa passadeira. As pessoas podem passar durante o dia, das 6 da manhã às 6 da tarde. À noite, especialmente com neblina, é fechada por segurança. E todo mundo que passa aqui tem que usar o colete a salva-vidas. Mas ela já facilita um pouco essa logística para as pessoas que principalmente estão indo trabalhar e voltar todos os dias. E essa é a nova rotina, que por algum tempo o Vale do Taquari vai ter que se organizar e se acostumar a isso. As pessoas passando aí a pé, de uma passadeira, de uma cidade para outra, e combinando carona para ir do outro lado, para seguir a sua vida, o seu trabalho, a sua rotina da melhor maneira possível, Alain. Volto com vocês. Gabriel, é estreitinha a passarela, mas é o jeito, né? É o que temos no momento ali para facilitar o deslocamento aí de pessoas que às vezes moram no lado, trabalham no outro, precisam de atendimento de saúde, como você mesmo mostrou aqui na semana passada no Jornal Hoje. Agora fica, né, bem claro aí esse alerta para as pessoas, ao menor sinal de sintomas, procurarem um médico, né, para esses sintomas que o Gabriel falou agora há pouco de leptospirose, porque claro que as pessoas têm noção do risco de se jogar na água, mas muitas delas tiveram que se jogar na água para não morrer, né? O caso da dona Keide, que a gente acabou de ouvir ali, foi entrevistada pelo Bernardo Bortolotto. Obrigado pelas informações, Gabriel. E nós vamos agora para a Serra Gaúcha. Por lá, equipes buscam desaparecidos e monitoram se há risco de novos deslizamentos. O repórter Raí Quadros está em Bento Gonçalves, é uma cidade turística ali na Serra. Conversa com a gente agora ao vivo. Oi, Raí, boa tarde. Olá, Alain, boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu estou nesse ponto aqui no distrito de Faria Lemos, em Bento Gonçalves, onde chegam e saem as equipes de resgate a todo momento. Já são 21 dias de buscas por desaparecidos aqui na região. 5 pessoas seguem sendo procuradas no município de Bento Gonçalves e uma outra na cidade vizinha de Veranópolis. A área de busca ela aumentou, agora as equipes estão também por barco, cerca de 200 pessoas estão envolvidas nessa operação, que conta com o apoio das equipes dos bombeiros de Roraima, Sergipe e também do Amapá. A Defesa Civil também monitora o risco de novos deslizamentos, porque o solo está bastante encharcado. Eles usam uma máquina para verificar se tem alguma movimentação, por exemplo, se as fissuras no chão elas estão aumentando. As famílias que estavam nos abrigos já estão podendo voltar, parte delas, para casa. Uma outra preocupação aqui na Serra é a liberação das estradas que foram tão atingidas pelas chuvas. Na BR-470 segue o trabalho de limpeza. Por lá as equipes estão trabalhando em pontos do traçado original que já não existe mais. Um trecho da estrada foi interditado há 21 dias e agora os técnicos avaliam medidas de contenção e também a construção de viadutos. A Ponte dos Arcos, construída há 72 anos, também sofreu danos por conta da chuva e dos deslizamentos. Em Caxias do Sul, geólogos monitoram o risco de deslizamento de uma encosta na rodovia estadual Rota do Sol. O Serviço de Abastecimento de Água de Caxias do Sul também monitora a região porque há um risco de que esta encosta caia sobre uma adutora. Mas nas últimas 48 horas o solo não se movimentou. Alain. Obrigado, Raí. Tudo isso em meio ao frio, né? A gente percebe aí pelo agasalho. Bom trabalho para você. E ainda hoje a gente volta com outras informações sobre a tragédia no Rio Grande do Sul para atualizar a situação da população gaúcha.
Em Santa Catarina, chuvas do fim de semana afetaram pelo menos 20 cidades. Em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, houve alagamentos em pelo menos 10 bairros. O nível do rio Itajaí-Açu está em 7,91 metros em Rio do Sul. Ontem chegou a quase 9, quando normalmente não passa dos 2 metros. Pelo menos 10 bairros estão alagados. Não chove desde ontem à noite em Rio do Sul, mas a água não baixou em várias localidades. A cidade continua em situação de enchente. Segundo a Defesa Civil, no fim de semana choveu 175 milímetros em Rio do Sul. Há 8 anos, não se via tanto volume de chuva em tão poucos dias no município. 480 pessoas estão nos 6 abrigos montados pela prefeitura. Senilda é paraense e mora há 10 anos em Rio do Sul. Ela conseguiu salvar alguns móveis e a gatinha de estimação. Já é a 5ª enchente que a senhora pega, não é, Senilda? Sim. Sim, não era para estar acostumada, mas acontece, né? E é o que a gente faz? Vem pro abrigo, já o povo aqui já praticamente quase todos já conhece, né? Hoje, nesse abrigo, foi dia de lavar roupa e aproveitar o sol que não aparecia em Rio do Sul desde a última sexta-feira. Dia também de voltar para casa para algumas famílias. Passei as 3 enchentes, as 2 eu perdi tudo, até minha roupa. Aí agora recuperei um pouco e já chegou outra atrás do outro de novo. E vai começar de novo, gente? Vai começar de novo. A vida é essa, né? Não pode desistir. Esta foi a primeira enchente do ano em Rio do Sul, mas só em 2023 a cidade passou por outras 7. A última no mês de novembro foi considerada a 2ª maior da história do município. A prefeitura já informou que novamente vai ser necessário decretar situação de emergência. A cidade de Blumenau saiu da situação de enchente ontem à noite. O pico do rio Itajaí-Açu foi registrado ao meio-dia do domingo, 8,67 metros, quando algumas ruas ficaram alagadas. 5 famílias precisaram ir para o abrigo ativado pela prefeitura, mas todas elas devem voltar para casa ainda hoje. Nesse caso, se eu aumentar de novo, aí eu volto para cá de novo, em vez de falar que posso voltar. A minha decisão é minha, se eu vou ou não vou, mas eu vou para me arrumar minhas coisinhas. Se caso aumentar, eu volto. É uma incerteza danada, né? Esse ir ou voltar. E agora também em Santa Catarina, vamos saber da previsão do tempo para os 2 estados. Boa tarde para você. Jaqueline Brasil chegando por aqui agora. Jaque, boa tarde. Boa tarde, Alan. O que é que a gente pode esperar para hoje à tarde em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul? Hoje tempo firme, tá? Não tem previsão de chuva, isso valendo para os 2 estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Essa alta pressão de origem polar vai deixar o tempo seco, porém com sensação de frio. Em Vacaria, no Rio Grande do Sul, 14 graus agora à tarde e na região serrana, tá errado aqui, tá? Não é 30 não, é 14, gente. Em Canela, em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, 13 graus. Em cidades gaúchas onde já choveu muito, é o caso de Santa Maria, Pelotas, Canoas e Lajeado, termômetros ali variando, 17 a 19 graus. Faz frio também nas 3 capitais do sul. Em Porto Alegre com 18, Florianópolis 21 e Curitiba 22 graus. Ou seja, secou, mas o frio incomoda também, por outro lado, né, Jaque? Agora, com essa diminuição da chuva, como é que está a situação dos rios, hein? Vamos começar, então, pelo Guaíba, né, com tendência de descida depois da marca histórica registrada no início do mês, no dia 5, com 5 metros e 35 centímetros. Ontem, no fim da noite, estava com 4 metros e 24, teve uma leve subida, como dizem, um repique, logo cedo com 4,30. Agora está com 4,31, agora com 4,30. Eu acabei de receber um boletim atualizado do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte, que a previsão, então, para essa semana, que o nível caia um pouco mais, abaixo dos 4 metros, o que é uma boa notícia. Porém, eu vou falar já sobre a previsão de chuva para o fim de semana e eles estão acreditando que possa subir um pouquinho, voltando acima dos 4 metros. Então, há uma grande variação por causa da previsão do tempo e isso a gente vai trazendo em tempo real aqui para vocês, tá? Em relação à bacia do Uruguai,
Taquari e Caí estão com tendência de queda, inclusive o Caí saiu da cota de alerta, está na cota de atenção, e a Lagoa dos Patos, tendência de subida. Eu até reservei um espaço para falar sobre a Lagoa dos Patos, Alan, até porque desde o início da cobertura a gente está falando muito sobre isso, a água que sai de tantos rios caindo lá no Guaíba, então chegando à Lagoa dos Patos, e hoje com o vento soprando de sudoeste, a parte mais ao norte da lagoa acaba empilhando a água, dificultando a vazão do Guaíba. Já a parte mais ao sul não sofre tanto a interferência do vento. E como a lagoa, por exemplo, nessa parte aqui em Rio Grande está com 1 metro acima do nível do mar, e conforme vai chegando na saída para o oceano, esse nível cai, essa condição ajuda no fluxo da água para o oceano. E há uma outra questão também. A professora de oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande, Elisa Fernandes, me explicou que os moles, que são aquelas estruturas de 4 metros de extensão, feitas de pedra, localizadas bem na saída da lagoa para o oceano, auxiliam nesse fluxo de água justamente por formar ali uma saída mais estreita, então funciona como um jato. Só para vocês saberem, hoje a vazão foi de 21.500 metros cúbicos por segundo, 10 vezes o normal. Mesmo assim, ainda tem muita água e mais quantidade para chegar lá. Pois é, esses moles que a gente viu nos sobrevoos, né? Imagem de helicóptero, a gente consegue ter uma ideia dessas pedras que avançam ali sobre o mar. Sim. E tem previsão de chuva para os próximos dias, já? Tem sim, porque amanhã uma baixa pressão vai se formar no Paraguai, tá? Vai puxar toda a umidade vinda da Amazônia, formando as nuvens temporais. Aí na quarta-feira, uma baixa pressão vai se formar no oceano, virando um ciclone extratropical que vai dar origem a uma frente fria. Então teremos um pacote de sistemas direcionados ao Rio Grande do Sul. Resultado, mais chuva. Então ficaremos assim, olha só. Amanhã e na quarta-feira, a previsão de chuva para grande parte do Rio Grande do Sul. Aí na quinta-feira vamos ter aí uma área muito maior, volumes em 3 dias acima dos 100 milímetros e com ventos de mais de 50 quilômetros por hora. Destaque nas outras regiões do país. Tempo firme no centro-oeste, em quase todo o sudeste, chuva em grande parte do norte e do nordeste, podendo apertar em alguns momentos. Por exemplo, em São Luís, atenção se você estiver aí, Manaus também, Recife, volumes ali de 20 milímetros e as máximas de 29, 30 e 31. Mesma máxima também para Vitória, Natal e Boa Vista. 30 graus no Rio de Janeiro, em Porto Velho, 26 em São Paulo e 29 em Cuiabá e em Salvador. E para encerrar, até o fim da semana, teremos esse mesmo quadro, hein? Temperaturas mais baixas, frio no sul, e nas outras regiões o calor acima dos 30 graus. Obrigado, Jaque. Até amanhã. Tchau, gente. Até mais. E ainda hoje termina nessa segunda o prazo para brasileiros que ganham até 2 salários mínimos aderirem ao programa Desenrola. E teriam causado problemas técnicos. O governo iraniano realizou uma reunião emergencial hoje. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, nomeou o vice-presidente Mohammad Mokber como presidente interino. Segundo a Constituição, ele terá agora 50 dias para anunciar novas eleições. Ali Bagheri Kani, que no passado liderou as negociações do acordo nuclear do Irã com países ocidentais, foi nomeado novo ministro das Relações Exteriores. Durante a reunião, a cadeira de Raisi ficou vazia, com um pano preto em sinal de luto e sua fotografia. O Irã anunciou 5 dias de luto e o funeral do presidente será realizado amanhã. Ibrahim Raisi tinha 63 anos. Ele chegou à presidência do Irã em 2021, depois de vencer uma eleição sem verdadeiros rivais. O Conselho de Guardiões, responsável por examinar os candidatos, desqualificou concorrentes reformistas, liberais e mesmo conservadores. Uma vez no cargo, Raisi ordenou o endurecimento das leis da moralidade. Foi durante o governo dele que a jovem Masha Amini morreu sob custódia da polícia. Ela tinha sido acusada de usar o véu islâmico de forma incorreta. A morte dela foi o estopim para protestos jamais vistos no Irã e que o presidente reprimiu com mão de ferro. O Ayatollah Khamenei endossou fortemente as políticas conservadoras de Raisi, que passou a ser considerado como forte candidato a suceder o líder supremo do Irã, que é quem realmente manda no país. E demorou para sair a confirmação da morte do presidente iraniano, né? As autoridades atribuíram isso ao mau tempo ali na região da queda do helicóptero. A morte do presidente do Irã, Ibrahim Raisi, provocou reações em várias partes do mundo.
A gente vai agora ao vivo a Nova York falar sobre esse assunto com a correspondente Sandra Coutinho. Oi, Sandra, boa tarde. Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos. O Departamento de Estado aqui dos Estados Unidos acabou de divulgar um comunicado expressando condolências pela morte de Ebrahim Raisi e dizendo que os Estados Unidos são um país que está do lado do povo iraniano, apoiando a luta do povo por direitos humanos. Logo depois do acidente, autoridades israelenses rapidamente negaram qualquer envolvimento de Israel com a morte de Ebrahim Raisi, apesar da tensão recente entre os dois países. No mês passado, Israel bombardeou uma representação diplomática do Irã na Síria, matando 7 pessoas. O Irã respondeu com um ataque maciço de mísseis e drones que foram interceptados pelo sistema de defesa antiaéreo de Israel. Grupos apoiados pelo Irã, como o Hamas e o Hezbollah, lamentaram a morte do presidente iraniano. Em Moscou, o presidente Vladimir Putin enviou uma carta de condolências ao líder supremo do país, chamando Ebrahim Raisi de ótima pessoa, maravilhosa, e dizendo que o país está de luto e também perdeu um amigo. Na Índia, o primeiro-ministro Narendra Modi também lamentou e disse que o país está entristecido com a morte de Ebrahim Raisi. Na China, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores também lamentou, assim como o primeiro-ministro, aliás, como o presidente da Turquia, Tayyip Recep Erdogan. Em todo o mundo houve lamentos pela morte, principalmente pela forma como foi, Alain. Lembrando que essa nota do Departamento de Estado não deixa de ser surpreendente, apesar de os Estados Unidos terem rompido relações com o Irã depois da Revolução Islâmica em 1979. Alain? Obrigado pelas informações, Sandra. Vamos ver como é que fica então agora a sucessão, né? Já que o presidente era cotado aí para substituir mais para frente o líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. Bom trabalho para você. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou em nota que recebeu com profunda consternação as notícias das mortes do presidente do Irã e das demais autoridades e prestou solidariedade aos familiares das vítimas e ao povo iraniano. Em uma rede social, o presidente Lula lamentou as mortes, disse que recebeu a notícia com pesar e também prestou condolências aos familiares, ao governo e ao povo iraniano. A Procuradoria do Tribunal Penal Internacional pediu a prisão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e de 3 líderes do grupo terrorista Hamas por crimes de guerra. Vai avaliar se acata o pedido do procurador Karim Khan, motivado por supostos crimes de guerra e cometidos desde que o conflito em Gaza começou. Do lado israelense, ele pede a prisão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e do ministro da Defesa, Yoav Gallant, por extermínio, usar a fome da população civil como método de guerra e direcionar de propósito ataques contra civis. Vamos agora ao Reino Unido. A Justiça Britânica determinou que o jornalista e fundador do site Wikileaks, Julian Assange, tem o direito de recorrer ao pedido de extradição para os Estados Unidos. Em 2010, o Wikileaks divulgou milhares de documentos e imagens confidenciais do governo americano. Rodrigo Carvalho está em Londres, tem agora os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Rodrigo. Salve, Alain. Boa tarde para você, para todo mundo. Assange está há 5 anos preso aqui em Londres, no presídio de segurança máxima, e não veio para cá por questões de saúde. Foi uma vitória importante para ele. A alta corte britânica, de onde eu falo ao vivo, concluiu que não são suficientes as garantias das autoridades americanas sobre o tratamento que Assange receberia lá nos Estados Unidos, caso seja extraditado. As autoridades americanas garantiram, por exemplo, que o jornalista não receberia pena de morte. Caso seja enviado ao país do qual é cidadão, ele pode ser condenado a 175 anos de prisão. A justiça americana quer julgá-lo por vazar, a partir de 2010, 700 mil documentos confidenciais sobre as atividades militares e diplomáticas dos Estados Unidos, principalmente no Iraque e no Afeganistão. Logo depois da decisão de hoje da justiça britânica de que Assange pode recorrer ao pedido de extradição, a mulher do jornalista, a Stella, disse que o dia de hoje marca um ponto de virada, que nem a justiça britânica acredita na dos Estados Unidos. Ela fez mais um apelo para que o presidente americano Joe Biden arquive o caso que ela definiu como um ataque a jornalistas do mundo todo. A nossa produtora aqui em Londres, Stephanie Wegenaar, está acompanhando a decisão da justiça britânica lá dentro da corte, disse que o salão
estava lotado, não tinha espaço. Esse caso, Alan, vem gerando muita mobilização dos apoiadores de Assange. Isso aqui estava cheio mais cedo e foi mais um episódio aí de um caso judicial que se arrasta há 13 anos já. Mas uma vitória importante para Julian Assange. Longuíssima batalha, né? A gente continua acompanhando aí os próximos desdobramentos. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Bom trabalho. Aqui no Brasil, a polícia da Bahia procura 2 homens que fizeram uma série de disparos nesta manhã e acabaram baleando 3 pessoas em Salvador. Vamos ver as imagens aqui? Testemunhas contaram que os homens estavam em uma moto. Uma pessoa que caminhava na rua morreu na hora. Outra pessoa foi baleada de raspão nas costas, dentro de um estabelecimento comercial. Uma mulher, dentro de um ônibus, foi atingida na perna. Os 2 feridos foram encaminhados para unidades de saúde. O policiamento no bairro foi reforçado. Maio é o mês da conscientização no trânsito. E na Bahia, onde as mortes em acidentes com ônibus vêm aumentando, a Polícia Rodoviária Federal faz uma campanha para que os passageiros entendam a importância do uso do cinto de segurança. Por favor, o uso do cinto é obrigatório. Na rodoviária de Salvador, Silvana e Ana Vitória não esquecem o item fundamental. Eu acho uma boa proteção. Mas nem todo mundo toma esse cuidado. As irmãs Edneuza e Rosinha nem sabiam que tinha cinto de segurança na poltrona do ônibus. E tem aqui? Tem que ter. Todo ônibus tem que ter. Mas eu não coloco. Eu nem olho se o carro tem ou não. O motorista do ônibus diz que sempre faz o alerta, mas muita gente ignora. Por mais leve que seja a freada, né, é impactante para quem está, né, sem o cinto. De acordo com um estudo do Observatório Nacional de Segurança Viária, o risco de um passageiro de ônibus que está com cinto se ferir num acidente é 4 vezes menor do que um outro sem a segurança. E a chance de sobreviver aumenta 7 vezes. Quando a pessoa é projetada para frente, por causa, por exemplo, de uma freada brusca, o peso do corpo é multiplicado por 5. Ou seja, quem tem 85 quilos, como eu, é arremessado como se tivesse 425. A Polícia Rodoviária Federal da Bahia escolheu fazer ações focadas no transporte de passageiros nesse mês nacional de conscientização para a redução de acidentes. Muita gente sem um cinto de segurança. Deixa eu explicar para vocês que o cinto de segurança ele é de uso obrigatório. O cinto que vai evitar que os corpos de vocês sejam lançados, né, contra a parte do veículo e até para fora do veículo. A PRF contabilizou 2.038 acidentes com ônibus em todo o Brasil no ano passado. 342 pessoas morreram e mais de 4.200 ficaram feridas. Na Bahia, os casos graves chamam a atenção nesse ano. De janeiro a abril, a Polícia Rodoviária Federal registrou 34 mortes em acidentes desse tipo. No mesmo período do ano passado, 1. Na Bahia, passam as 2 rodovias federais que mais registram acidentes com ônibus, a BR-101 e a 116. No mês passado, um ônibus de turismo que saiu do Rio de Janeiro para Porto Seguro tombou, matando 9 pessoas. Qualquer manobra brusca, até uma frenagem ou mesmo um acidente, o passageiro ele é projetado. Como ele está sem cinto de segurança, ele acaba se chocando com outros passageiros e também com os demais objetos do ônibus, né, com a poltrona, até com o próprio teto do ônibus, o assoalho. Quando o carro da família de Dona Terezinha capotou, só ela estava com cinto. O marido e o filho de 12 anos morreram. Estou viva porque eu usei cinto. Fiquei melhor porque eu usei cinto. Cinto é consciência. Preservar a sua vida, ter amor à vida. Ninguém precisa passar por um drama desse, né, para aprender. Não custa nada usar o cinto de segurança no ônibus para garantir a nossa segurança, né, em caso de acidente. Veja a seguir, termina hoje o prazo para brasileiros que ganham até 2 salários mínimos aderirem ao programa Desenrola do governo federal. O ator Tony Ramos se recupera de uma segunda cirurgia para a drenagem de um sangramento intracraniano. O procedimento foi ontem, 3 dias depois da primeira drenagem. Tony Ramos está internado desde a última quinta-feira, quando se sentiu mal e passou pela primeira cirurgia. O segundo procedimento foi necessário por conta de mais alterações de coagulação sanguínea intracraniana. Agora há pouco, o hospital divulgou um novo boletim médico que diz que o ator está lúcido, estável, acordado e respira normalmente sem aparelhos. Ele foi submetido a uma tomografia mais cedo, que mostrou melhora na evolução do quadro clínico. A gente continua aqui na torcida pela recuperação mais breve possível do nosso grande Tony Ramos. E ainda dá tempo de aderir ao programa de renegociação de dívidas do governo federal, o Desenrola. O prazo, que já foi prorrogado uma vez, termina hoje.
A Anne está com um nome sujo. Não conseguiu pagar as 15 parcelas do celular que comprou. Era 1.000 e pouco. E aí não conseguiu pagar. Ela até tentou aderir ao Desenrola, mas como a dívida foi feita no ano passado, não se enquadrou nos critérios exigidos. Nessa fase, somente dívidas da faixa 1 do programa podem ser renegociadas. São pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos, ou inscritas no CAD único do governo federal. O valor original do débito não pode ultrapassar R$20 mil e deve ter vencido entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Segundo o Ministério da Fazenda, os descontos são, em média, de 83% sobre o valor total das dívidas. Mas, em alguns casos, a redução pode ser ainda maior e chegar a 96% do valor devido. Os pagamentos podem ser à vista, parcelados, sem entrada e com até 60 meses para pagar. A economista Carla Bene disse que as condições oferecidas pelo programa são mais vantajosas, porque as empresas e bancos já negociaram as melhores condições para pagamento. Se você tem 2 ou 3 contas em atraso, imagine você ter que negociar com todos os seus credores. Quando você entrar na plataforma, você já tem a negociação pronta, já teve uma costura, digamos assim, por trás com os descontos. Para ter acesso às ofertas de negociação no site do programa, é necessário ter conta no portal do governo, o gov.br. Ao renegociar, o devedor não perde nenhum benefício social e também não fica com um nome sujo nos sistemas do Banco Central. Até agora, segundo o governo, o programa já atendeu mais de 15 milhões de pessoas. São quase 53 bilhões de reais em dívidas renegociadas. E mesmo no último dia para aproveitar, a recomendação dos economistas não mudou: mapear bem as finanças de casa para não voltar a se complicar lá na frente. É importante que a família sente, converse e tenha um objetivo em comum. Quanto mais você divide, mais caro fica também. Mas o importante é que caiba no bolso da família a negociação, para que não fique frustrante você não conseguir pagar de novo. Todo ano, os contribuintes podem destinar parte do imposto de renda a projetos sociais dos municípios brasileiros. E agora isso se tornou uma oportunidade para destinar recursos para as vítimas do Rio Grande do Sul. A dona Valquíria é daquelas contribuintes que fazem tudo certinho. Guarda documentos, entrega a declaração no prazo. Este ano, ela ainda fez uma boa ação. Destinou parte do imposto de renda que vai pagar para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Eu achei que era uma boa oportunidade, principalmente agora que dessa tragédia tão grande, né? E ajudar um pouquinho, né? Já que tem essa oportunidade de ajudar. O contador dela diz que muitos clientes fazem esse tipo de doação e esse ano o volume destinado aos gaúchos aumentou. Esse ano a destinação está, a grande maioria, para o próprio Rio Grande do Sul. Tá? Eu acho que a comoção nacional sobre a calamidade em si, então as pessoas estão mais sensíveis e estão destinando para o Rio Grande do Sul. Chapecoense e Ponte Preta aí, um jogão válido da Série B, mas que infelizmente não irá acontecer de novo. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, confirmou um novo adiamento da partida entre Chapecoense e Ponte Preta na Arena Condá pela 6ª rodada da Série B. A nova data aí era marcada para hoje, segunda-feira, dia 20/5, a partida ia ocorrer a partir das 5 horas, horário de Brasília. Na verdade, no dia 20/5, ela ia ocorrer a partir das 7 horas, horário de Brasília, na segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro Série B, pela 6ª rodada. Mas o jogo foi adiado e com a nova data deve ocorrer na terça-feira, às 5 horas, horário de Brasília. Segundo a CBF, a mudança ocorreu por causa da indisponibilidade logística, pois muitos voos de Campinas para Chapecó foram cancelados. A delegação pontepretana tentou embarcar 3 vezes, mas sem sucesso. O clube logrou êxito na viagem para Santa Catarina no início da tarde desta segunda-feira, logo após o primeiro voo cancelado no sábado em razão do mau tempo em Chapecó.
a CBF adiou o confronto entre os times de domingo para segunda-feira, que é hoje, o dia que a gente está gravando esse conteúdo, dia 20/5, segunda-feira de 2024. Porque a Ponte Preta não jogasse no mesmo dia da viagem, precisou marcar uma nova data pela segunda vez. A Chapecoense, que divulgou uma nota, ela diz o seguinte: o jogo entre Chapecoense e Ponte Preta, que após a primeira alteração aconteceria nesta segunda-feira, no dia que a gente está gravando esse conteúdo, às 7 horas na Arena Condá, foi adiado para terça-feira, amanhã, dia 21, às 5 horas. A decisão foi informada pela Confederação Brasileira de Futebol, tendo em vista a dificuldade logística enfrentada pela equipe adversária, a Ponte Preta, que não conseguiu pousar em Chapecó por causa das condições climáticas. Durante o embarque, o técnico João Bricatti admitiu que a situação gerou um desgaste na delegação da equipe, mas pediu para que o foco seja mantido na partida, que agora será realizado na terça-feira e não mais hoje, no dia que a gente está gravando esse conteúdo, que é segunda-feira. Ele diz o seguinte: ninguém tem culpa dessa situação climática e aeroporto fechado. Não é culpa da Ponte Preta, da CBF ou da Chapecoense. O jogo estava marcado para domingo, fizemos uma programação para jogar neste dia, mas não tínhamos teto para viajar. Fomos 3 vezes para o aeroporto e não conseguimos ir para Chapecó. É uma situação que acaba prejudicando toda a nossa logística, questão de alimentação, descanso, treino. Tudo isso acaba atrapalhando e influenciando, mas a gente não pode perder o foco da partida, porque é extremamente importante para a Ponte Preta. A partida entre Chapecoense e Ponte Preta vai encerrar a 6ª rodada. O time catarinense tem 8 pontos e ocupa a 11ª colocação, enquanto a Macaca é o 14º colocado com 5 pontos. Ok? Então a partida aí, a Chapecoense, que chega para essa partida com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Do outro lado, a Ponte Preta vem de uma série de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. O trio de arbitragem, que será composto pelo Bruno Pereira Vasconcelos e pelos assistentes Clóvis Amaral da Silva e Daniela Coutinho Pinto, que deve comandar aí a partida, foi confirmado que vai comandar a partida entre Chapecoense e Ponte Preta. Pessoal, lembrando que isso é mais um conteúdo aqui no canal Pirado no YouTube, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e é isso, até o próximo conteúdo, fui!